Sabia que você pode transformar a sua vida? Hoje eu vou falar com você sobre isso, sobre mudança, para que você possa, não é, sair desse fluxo difícil que você está vivendo. Vou tirar esse óculos aqui porque já é uma mudança. Eu enxergo muito mal quando eu vou fazer leituras, eu só consigo ler com o óculos. E eu uso óculos de leitura desde os meus 20 anos. Esse é muito tempo, não é? Eu tenho 43 anos. Estou prestes a fazer 44 anos, agora em agosto de 2026. Então, o óculos, ele traz para mim já uma referência, porque eu sou terapeuta, eu sou escritora, eu sou pesquisadora, eu passo boa parte do dia com óculos, mas eu sei que ele pesa muito a minha imagem. E quando eu quero ficar com uma imagem mais leve, uma imagem até mais sofisticada, eu tiro mesmo o óculos. Hoje vamos falar de mudança aqui, porque você que está aí se sentindo feia, desarrumada, passando uma transição na vida. Se você não viu o outro vídeo que eu gravei esses dias, eu falei sobre transição, sobre algumas mudanças. Eu já fiz várias transições na minha vida, já mudei muitas coisas assim, e coisas que foram difícil mesmo mudar, não é? Mudei de país, porque quando você muda de país para trabalhar uns anos, para estudar, para passar um tempo ali como turista, é uma coisa. Mas quando você muda, como eu vim para cá, que tenho a minha família aqui, eu sou casada com português, eu tenho um filho que nasceu na Suíça, o Arthur, de 18 anos, acabou de fazer 18 anos agora, não é? Completou 18 anos. Então, a minha vida ela é metade aqui na Suíça. E eu cheguei aqui muito nova e comecei, não é? Eu amadureci aqui. Então, se hoje, quando eu falo com vocês sobre transformação, mudança de pensamento, mudança de comportamento, que a gente vem daquela família escassa, daquela família cheia de problemas, é porque eu entendo, eu já passei por isso tudo. Não é sobre formação que eu gosto de falar aqui com vocês, porque apesar que eu já fiz várias formações na minha vida e já passei muitos anos da minha vida estudando mesmo ali, focada para poder aprender, para mudar minha vida, para trazer resultado para mim. O canal aqui, ele não vai falar só sobre essa didática, porque se eu vim falar para vocês sobre os cursos que eu fiz, não é? Os seminários, as coisas nas terapias, os programas que eu já passei na minha vida, na programação que eu consegui fazer para poder mudar meus resultados, é muita coisa, gente. É mais de 20 anos trabalhando em mim mesma. Hoje eu sinto que eu tenho uma autoridade, não é? Para poder falar. Esse ano mesmo eu trabalhei muito, desde setembro do ano passado, que eu fiz uma palestra em Geneve sobre autoconhecimento e mentalidade. Eu fiz outro seminário, inclusive com o Joe Dispenza, que é um dos maiores desbloqueadores do mundo, e eu fiz esse seminário aqui na Suíça também, em Zurique, que é a capital, não é aqui perto, uma cidade grande, maravilhosa. Então, eu acredito muito que você que está me ouvindo aí é uma pessoa bem simples como eu, mas por eu estar aqui, por eu já ter essa bagagem, essa história, essa transformação, essa mudança de muitos anos trabalhando em mim, muitos anos entendendo as minhas crenças, muito tempo que eu comecei a pensar como eu poderia fazer para mudar a minha história de vez mesmo, porque é difícil, gente, quando você vem de uma família onde as mulheres, que eu trabalho mais com mulheres, o meu foco nas terapias é mulheres, não é? Aqui no canal é para mulheres. Por quê? Eu venho de uma família com mulheres muito sofridas. Mulheres que não tiveram sorte com amor, mulheres que não tiveram sorte com trabalhos, mulheres que morreram, muitas delas, né? Umas tias que eu tenho, né? Já não está aqui, sofrendo um casamento que não deu certo, marido abusivo. Então, essas histórias, tudo que eu presenciei quando eu era mais nova, quando eu morava ainda lá no interior do Pará, eu não queria para mim. Eu não queria morar em um barraquinho, eu não queria ter necessidade, eu não queria que meus filhos passassem necessidade como eu passei, porque minha mãe era viúva, então, claro que a gente passou necessidade. Ela ganhava muito pouco, né, trabalhando de empregada doméstica. A história da minha mãe mesmo, né, que é uma referência para mim, para trabalhar no meu ser. Então, essas transformações que eu trago aqui no canal, elas é pessoal. É uma dor que eu presenciei em outras mulheres da minha família, e eu vou para minha família porque
é uma família grande. Eu tenho muitas primas, eu tenho 5 irmãs, nós somos uma família de 8 irmãos, que antigamente era assim, não era? A família era muito grande, principalmente as famílias mais humildes, não é? Então, a gente é muito irmão, sim, são 3 meninos e 5 meninas. Então, as mulheres na minha família é a liderança. E a minha mãe, que está viva hoje também, com 74 anos, ela sempre foi um pilar. Mas aquele pilar que desde que, né, eu me entendia por gente, eu via ela só sofrer, correr atrás do dinheiro, cuidar dos filhos, triste. Casou no segundo casamento com meu padrasto, que é uma pessoa boa, mas não é o amor da vida dela como era do meu pai. Então, tipo assim, ela via ali a vida, tipo, a minha vida tá indo, tô empurrando com a barriga, tô fazendo, né? Vou vivendo um dia de cada vez. E pronto. Perdeu as esperanças. E eu não perdi as minhas esperanças. Eu até que, quando eu completei meus 18 anos, eu pedi ela para sair de casa. E naquele tempo, pra gente sair de casa, tinha que ser casada, né? As mães não queriam que as filhas saíssem de casa se não tivesse um casamento, porque tinha medo de cair na vida, dar errado também. E ela já tinha sofrido muito. E o que acontece? Eu tive que conseguir um trabalho e a minha patroa, não é? O primeiro trabalho que eu tive foi empregada doméstica e essa patroa fez um contrato com a minha mãe, que ia olhar por mim pelo menos um pouco, né? E eu me responsabilizar, que eu era muito responsável. Então, essas mudanças na minha vida veio de muito nova. Claro que depois que eu vim para a Suíça, eu casei, eu comecei a estudar, eu comecei a frequentar outros lugares, eu comecei a gostar de coisas muito boas e tudo, e investir em cursos. Aí a minha mentalidade foi mudando, mas trazendo para esse lado pessoal, que é o que eu gosto de passar aqui para vocês que estão me seguindo, porque não adianta eu estar aqui com um livro didático, eu falando como regras disso, como 2 mais 2 é 4, porque vocês não vão aplicar no dia a dia. A única coisa que eu tenho certeza absoluta que você que está sofrendo neste momento e que está buscando, né, uma solução para o seu problema, seja pagar dívidas, seja sair de um relacionamento abusivo, seja curar uma doença, seja ter harmonia na sua família ou afastar de um parente, não é? Um parente tóxico, porque existe também, a gente fica sem falar com o irmão, com primos, não tem problema nenhum, porque se está prejudicando você, a melhor coisa que você faz é cortar laço, não que você vai excluir essa pessoa para sempre da tua vida, mas que você vai evitar, que você não vai falar tanto, você vai deixar para lá, você não vai dar ouvidos e você vai cuidar da sua vida bonitona, porque é assim que tem que ser. Eu fiz isso para mim porque foi necessário. Eu não tinha ninguém, quando eu tinha 18, 20 anos, falando para mim, olha, Luciana, vamos fazer por esse lado, mudar a mentalidade, que você vai para o bom caminho, você vai conseguir dinheiro, você vai conseguir um bom marido, provedor, você vai ter uma família unida. Não, ninguém falou isso para mim, não. Eu tive que subir as minhas escadinhas sozinha, lutando mesmo, aprendendo ali na prática, não é? Quebrando a cabeça até chegar aqui. Mas hoje está voltado para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento financeiro, para a espiritualidade. A internet está trazendo cada dia mais vídeos incríveis, vídeos assim como o meu, que une o equilíbrio entre o mental, o espiritual, o financeiro e o físico também. Como eu digo, quando você está alinhando essas áreas, você alinha todas as outras, porque você vai dar aquela parada. Epa, eu estou bem no financeiro, mas eu não estou bem no emocional. Eu estou aceitando essas migalhas, estou aceitando esse namorado abusivo, estou aceitando essa situação aqui, já deu. Sabe aquelas histórias que você fica ali repetindo muitas vezes, pensando que vai mudar? Não vai mudar, não. A única pessoa que tem que mudar é você. E eu falo isso com a maior clareza, porque eu sou ótima para cortar laços. Eu falei hoje com uma amiga minha mesmo. Vou contar aqui para vocês uma história rapidinho, que eu gosto de colocar essas histórias pessoal de clientes, amigos, parentes, para vocês verem que o mundo, ele tem alinhamento ali, um emaranhamento, né? Que a gente fala na terapia, tá tudo emaranhado, tá tudo misturado, porque nós somos filhos do Criador. Nós estamos aqui dividindo a mesma energia, compartilhando a vida. Veja nós, eu estou aqui na Suíça, na minha sala, falando com você aí.
E você está me ouvindo porque você, neste momento, está passando algum problema, está querendo alguma mudança na sua vida para sair deste lugar que você está. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que eu posso te ajudar sim. Se você pegar os insights aqui, não que todo o vídeo vai ser útil para você. Não é isso, minha querida. É você pega o que for útil, o que não for, descarta. Porque se você quer mudar a sua mentalidade, tem que começar por aí. Nós temos que ser ágeis para saber, olha, essa mulher aqui está falando coisas importantes para mim. Eu vou anotar, eu vou aplicar na minha vida. Você abre um vídeo? Não gostei, isso não vai dar para aplicar em nada em mim, neste momento eu não estou afim. Por exemplo, eu sigo muito poucos vídeos sobre beleza. Beleza, assim, maquiagens, penteados, moda de roupa, eu sigo muito pouco. Por quê? Porque eu sou feliz do meu jeito, eu tenho minhas escolhas. Não que às vezes eu não quero estar extravagante, que eu quero mudar alguma coisa, não é que isso é normal de nós todos. Então eu posso sim colocar uma coisa diferente. Mas o meu jeito mais é mais simples, eu gosto assim, e eu busco sempre mais a espiritualidade, sobre finanças, sobre autoconhecimento, sobre equilíbrio em todas as áreas. Coisas de futilidades, de moda, de trends, eu não sigo muito, porque é coisas passageiras, né? Que passa rápido, e a nossa vida é muito séria para a gente perder tempo e ficar ali focada em uma coisa que não vai mudar nossos resultados. E é isso que eu quero que vocês aprendam aqui comigo, viver de verdade, ter o equilíbrio e fazer as mudanças necessárias para a sua vida. E se você não gosta também, tudo bem. Tem outros canais para seguir. A liberdade, o livre-arbítrio é maravilhoso. Aqui no YouTube tem as pessoas, a comunidade, que vai se identificar comigo, que é mais simples, que quer falar de coisas de verdade, que pode estar passando um problema aí, sofrendo porque brigou com o marido, porque está sem dinheiro, porque está devendo, porque quer dinheiro para fazer as unhas, para fazer o cabelo e não tem, está deprimida, está chorando, perdeu o trabalho, está tentando fazer um curso novo e não sabe para onde. Gente de verdade, gente realista, gente que vem e fala, olha, eu tenho os boletos para pagar até o dia 30, eu tenho que comprar uniforme da escola do meu filho, eu tenho que pagar uma aula de reforço de matemática para a minha filha, eu tenho que fazer um curso de, não é? Melhor de inglês, de francês, eu tenho que entender melhor de computador para que eu possa melhorar meus resultados. Eu tenho que alinhar com a minha espiritualidade, porque eu caí na vida, eu aprontei muito e agora eu estou tentando reerguer de novo e só quem dá essa força para mim é Deus, eu sei porque está na minha essência. Então esse canal é um canal para essa comunidade, gente de verdade. Mas eu quero que vocês aprendam, minhas queridas, que nós temos que escolher essa mudança. Hoje o vídeo é sobre mudanças, não é? E eu gosto muito de falar isso com vocês. Hoje mesmo eu estava falando então com uma amiga, como eu ia dar esse exemplo, né? Vou dar. E ela estava falando sobre um relacionamento tóxico, que o cara some, desaparece. Depois, quando ele precisa, quando ele dá saudade, ele liga. Oi, querida, manda um coraçãozinho. Tá tudo bem? Eu posso passar na sua casa para a gente tomar um vinho? E ela, com um coração desse tamanho, uma carência afetiva desse tamanho, sem ninguém, diz sim, pode, pra gente conversar um pouco. E quando ele aparece, o que acontece? Toma um vinho, vai ver um filme, tá tudo de bem de novo, ele dá uma desculpa, os dois fazem as pazes e assim continua a história, o filme. Então hoje ela ligou chorando para mim para que eu pudesse ajudar ela na área terapêutica, como que ela pode agir, porque ela não aguenta mais, já tem 5 anos que ela tá nessa ida e vinda e não sabe o que ele quer com ela. Então eu fui muito clara e objetiva. Se você não corta o mal pela raiz, ele vai brotar de novo. Então você tem que arrancar toda a raiz. Precisa ficar mandando mensagem dizendo, olha, não dá, olha, eu vou sair com minhas amigas, olha, eu não posso, eu tô doente. Não. É só dizer a verdade, olha, você não quer nada sério, eu não tô nessa fase de curtição, não, nossa história não deu, para mim não funciona assim, e eu vou te bloquear porque eu tenho outros interesses na minha vida. Pronto, cortar. Tem um pouco de amigo emocional, tem um pouco de paixãozinha, vamos dizer assim, porque não é amor, gente, amor é outra coisa. Então, tem, claro que sim. Vai ficar meia tristinha uns dias? Claro que vai.
Mas isso passa porque tudo passa na vida. Até nós vamos passar por aqui. Daqui a um tempo ninguém lembra que a gente existe aqui, olha. Até os filhos esquecem às vezes dos pais. Por que esquece? Porque segue a vida. Ah, meu pai e minha mãe era assim, era assado. Sim, mas não está mais aqui. Pronto. E isso é para todos, é lei, não tem jeito, tudo passa na vida. Então, o que acontece? Fica alimentando, a coisa vai voltando, vai crescendo, não resolve, não dá espaço para outra situação melhor, para conhecer um marido, um namorado melhor, provedor, honesto, que é alguma coisa de verdade, ou até o amor da vida, e fica ali, aguentando qualquer coisa. Ah, porque é simpático. Olha, simpático. O que mais tem é gente simpático. Você vai na rua dar um olá para uma pessoa, essa pessoa é simpática com você. Então, o que acontece? Você tem que tomar decisão clara e objetiva. Eu não ia perder o meu tempo para estar gravando vídeo aqui para vocês se eu não tivesse essa postura, se eu não fosse essa mulher de 43 anos, quase 44 anos, com essa estrutura que eu tenho hoje e que eu atendo mulheres que já passou da hora de ter atitude, de amadurecer, de crescer. Parar de esperar para terceiros, parar de aceitar migalhas, parar de esperar aplausos de outro. Ah, é porque me elogia. Olha, é você que tem que se elogiar, é você que tem que ser prioridade, é você que tem que ser o amor da vida. É você que tem que aprender as coisas para você. Se cuidar, se amar, cuidar do seu dinheiro, comprar suas coisas. E não tem nada a ver de se matar de trabalhar. Porque também essa coisa de se matar de trabalhar é excesso. E todo excesso, toda coisa que é plus, que é demais, atrapalha a vida. É equilíbrio. Eu trabalho equilíbrio aqui no canal. Equilíbrio mental, equilíbrio emocional e equilíbrio financeiro também, que isso tudo é preciso para a nossa vida, para a nossa existência enquanto nós estivermos aqui. Então, as minhas mudanças na vida foram muitas. Muitas mesmo. E mudanças definitivas. Eu mudei de país muito nova. Eu cortei muitas amizades que eu vi que não ia crescer mais. Sabe aquelas pessoas que ficam no mesmo lugar? Que não tem mais conversa? Aí você vai ficar alimentando, vai ficar ligando, vai ficar dando notícia? Não. Você vai tocar sua vida, você vai aprender, você vai se arrumar, você vai crescer. Se a pessoa mandar uma mensagem para você às vezes, dá um oi. Temos que ser o quê? Educados. Então, mas não precisa estar o tempo todo ali junto, porque a companhia e o ambiente conta muito para a sua vida. Se você anda em um lugar bagunceiro, sujo, em um lugar escasso, a sua mente considera que você faz parte daquilo. E o quê? A gente não fala aqui no canal sobre lei da atração, não. Eu falo sobre você ter fé, você ter atitude e mudar os seus resultados. E como é que você vai mudar? Cuidando de você. Aqui eu fiz uma transição, mudei a cor do meu cabelo. Outro vídeo eu falei sobre isso. Eu era loira e fiquei castanho. O meu cabelo está recuperando agora, porque toda transição ela tem ali um peso, uma dificuldade. Cabelo loiro é muito seco, para quem já foi loira sabe disso. Então ele está muito ressecado. Aqui, olha, dá para vocês verem, meninas, olha. Tem uns cabelinhos que tá nascendo aqui, olha. E se eu não passar um olhinho, fica muito estranho, fica assim, olha. E não tem problema nenhum, que eu sei que é uma transição. Eu tô usando um remédio. Tô passando aqui biotin para crescer. Tô tomando. Tô passando tônico capilar para fazer massagem. E está fortalecendo o meu cabelo. Mas eu creio que daqui 1 ano, 2 ou 3, é que ele vai estar melhor. Porque eu vou continuar com a manutenção até ele ficar bonito. Mas é uma transformação. Outra transformação que eu fiz foi meus dentes. Há 2 anos atrás, eu fui em Portugal, em uma clínica maravilhosa que tem em Portugal, e tirei todos os dentes. Vocês notam que os meus dentes, olha, todos alinhados, todo muito bonito. Mas o que acontece? Eu tinha uma doença muito grave desde jovem, que é a redução de gengiva. A gengiva, ela vai diminuindo. E com isso, você vai perdendo, não é? A gengiva da sua boca e os dentes vai ficando para fora. E depois não tem cura essa doença.
E como eu tenho os problemas na área óssea e tudo, eu tinha muita dificuldade. Eu fiz 2 implantes aqui atrás, quando eu era mais nova, e não dava bem, porque a gengiva, ela encolhia e mostrava já ali o metal, e estava com muita dificuldade. Então, quando eu fui no médico, né, eu fui em vários médicos, aqui na Suíça, eu fui na Alemanha, eu fui no Brasil, mas o médico que mais me ajudou, que eu senti em casa, que me acolheu, que me explicou que era um processo doído, uma transformação difícil, que nem todo mundo aceita tirar os dentes tudo de uma vez, que é uma escolha que a gente tem que fazer com muita maturidade, com muita seriedade, e que você tem que assinar ali seus compromissos, termos de compromisso, assumindo as responsabilidades que você está fazendo aquilo. Então, o que acontece? Eu já passei várias transformações difíceis. E quando eu tirei esses dentes lá em Portugal, eu fiquei uma semana sem falar. Isso porque a língua, eu não sei se vocês sabem, vocês estão me ouvindo aí, já passou por isso, talvez algumas, né? Já passou por isso. E a língua, ela perde os pontos. A nossa língua para falar, assim me explicou o médico, ela tem os pontos, né? Para tocar, e ela tem ali tipo um sensor. E quando você tira todo os dentes, a língua fica meio perdida. E é uma sensação horrível, horrível para quem já passou por isso. Quando tirou todos os dentes, eu estava na clínica o primeiro dia, eu chorei muito. Eu chorei porque eu sabia a minha dificuldade que eu tinha com esses dentes desde nova, reparando um, outro, com medo dos dentes cair, com medo da boca ficar muito feia. Isso não é vaidade, só vaidade. Isso é mesmo uma doença muito séria. Então, o que acontece? Eu fiquei muito triste. Mas a escolha que eu fiz foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. Porque eu tirei todos os dentes, eu cortei o mal pela raiz nesse sentido, não é? E consegui colocar os dentes que ficou maravilhosos, porque quando a gente passa por esse processo, até o alinhamento é difícil. Porque o médico ali, a clínica, vai ter que avaliar toda a sua boca. E não é toda vez que coloca os dentes, todos, que dá um efeito tão natural. Porque esses dentes aqui, eles foi baseado nos meus dentes com 20 anos. Que eu tenho foto sorrindo, eu tinha foto que mostrava mais o meu maxilar e tal. Então dava para dar um jeito para estar no mínimo parecido com aquilo, com quem eu era no passado, com o meu sorriso, que eu já quase não sorria mais. Então o que aconteceu? Esse tempo todo, eu foquei em estudar, em trabalhar, em fazer cursos, não é? E trabalhei muito, muito para que eu pudesse aceitar a minha situação da maneira que eu estivesse no momento. E consegui, muito forte, seguir minha vida, seguir meus planos, estudando, fazendo meus investimentos, atendendo meus clientes, mas sabendo que a situação minha não era a que eu gostaria, que aquela mudança eu já estava esperando. Então, quando eu estava na clínica, que eu não consegui falar por uma semana, a minha cara, gente, ficou toda inchada. Aqui, olha, perto dos olhos, aqui, ficou parecendo que eu levei porrada, ficou toda roxa, que meu filho e meu marido ficou assustado. Porque é uma cirurgia muito perigosa. Abre toda a arcada dentária. Aqui em cima da boca tem um corte, fizeram. Então é uma coisa muito profunda. E hoje eu falando assim, hoje eu aqui, sem nenhuma vergonha de estar com vocês, eu sou uma pessoa mais grata do mundo por ter essa força e essa determinação e ter feito essa escolha. Se eu não tivesse tirado meus dentes lá atrás, isso tem 2 anos atrás, eu estaria sofrendo com esse problema dos dentes. Porque eu ia querer arrumar, nós todos que tem problema dentário, a gente quer arrumar ele, não é? Só que aí arruma um de um lado, despenca o outro do outro. Um fica bonito, o outro não. Um tá alinhado, o outro não. Aí tem dor ainda para completar. E você não sabe mais o que fazer.
Então, eu tirei tudo de uma vez, porque eu sou muito assim, de fazer as coisas completa. E a minha decisão é muito assim, é tipo deixar de falar com uma amiga, deixar de falar com parente, também parei de falar com o irmão meu, o irmão mais novo, que mora em Portugal, o Leonardo. Parei de falar com ele e eu sempre ajudei ele, que ele é mais novo do que eu, 11 anos. Praticamente eu era a segunda mãe dele. Quando ele nasceu, eu cuidava da casa da minha mãe e cuidava, desde que ele saiu da maternidade até ele crescer, eu fui a pessoa que cuidou dele tudo. Levar para a creche, levar para a escola, fazer a comida, acordar à noite para fazer a mamadeira. Porque sabe que a menina com 11 anos, naquele tempo, as mães já colocavam a fazer as coisas. Então, depois ele veio para Portugal, eu paguei os custos dele. Hoje ele trabalha na Renault, e então com uma empresa de carro na fábrica, e ele é chefe na Renault. Ele tem uma boa posição, graças a Deus está muito bem, porque nós, mesmo que paramos de falar com alguma pessoa, mas nunca espraguejar, nunca desejar o mal, que a pessoa viva bem, que a pessoa possa prosperar, que a pessoa possa viver no amor, porque aquela história sua, a pessoa pode ter acabado, ou você dá um tempo, mas teve o lado bom também, eu sempre digo isso. E o meu irmão, eu sempre faço oração para ele. Mas parei de falar com ele porque ele casou com uma pessoa e essa pessoa, ela é contra minhas irmãs. Ela tá sempre, como diz, falando mal das minhas irmãs, fofocando muito, colocando as minhas irmãs contra a minha mãe, e eu sou mais para ter o equilíbrio, eu trabalho o equilíbrio. Eu sempre tentei ajudar a minha família com equilíbrio em todas as áreas. Quando eu era mais nova com palavras, né, ajudar, guiar e tudo. Então, uma pessoa que vem para trazer discórdias entre irmãos, para falar mal, para fofocar uma da outra, eu já não fico muito feliz com aquela situação. Foi o que aconteceu entre eu e o Leonardo. Então, para ele não ficar contra a esposa, ele ficou do lado dela e tá tudo bem. Que um homem provedor tem que ficar do lado da esposa e dos filhos, que é a família dele agora. E os irmãos já é a segunda família. E tá tudo bem. É só aqui explicando para vocês as mudanças da vida. Eu sou magoada com isso? Não. Eu sou uma mulher completa, eu sou uma mulher feliz. O que eu posso fazer para uma pessoa, eu faço naquele momento. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui no canal é isso. Mudança de mentalidade é você ter atitude, é você ter coragem, é você ir lá e fazer. Eu não sei o que você precisa fazer neste momento. Cortar laço com alguma pessoa talvez seja bom para o seu crescimento. Por exemplo, eu preocupava muito com meu irmão, com o Leonardo, eu ligava muito para ele, eu preocupava, eu estava mais presente. Depois que a gente parou de se falar, eu deixei mais quieto ele, por quê? Ele tem que aprender. Ele é um homem de 30 anos. Ele tem que aprender a cuidar do emocional dele. Ele tem que aprender a guiar a vida dele. Não que o financeiro esteja mal. Ele está muito bem com o financeiro. O problema dele é a mulher que é muito, como diz, muito ciumenta, muito problemática, tem muita carência afetiva. E isso prejudica muito o casamento e ele sempre vinha buscar em mim apoio. Mas, enfim, ele tem que amadurecer para ele cuidar dele e dela e do filho, se ele quer aquele casamento. E o que eu mais quero é que todos sejam felizes. E quando eu saí de cena, de certa forma, eu dei esse poder para ele. Ele resolver as coisas dele, sentei a irmã, a irmã que faz tudo, para ir lá resolver para ele. E tá ótimo, tá tudo bem, tá fluindo, estão juntos. E é isso que eu quero que vocês façam aqui. A gente ter atitude para mudar a nossa vida é importantíssimo, sim. Se eu não tivesse tomado minhas atitudes lá atrás, no Pará, no estado do Pará, eu estaria lá até hoje. Tem muitas pessoas que eu conheço que estão lá na mesma situação. Casaram, tiveram filho, terminou o ensino médio, né? E não evoluiu mais. Por quê? Você vive dentro de uma bolha, vamos dizer assim, e o que você está vivendo é o que você conhece, é o que você sabe. Muitas vezes a pessoa não sabe que tem um mundo para explorar, que ela pode aprender novas habilidades, que ela pode conhecer uma pessoa melhor, que ela pode restaurar a vida, que ela pode sair de um vício. Muitas vezes a pessoa fica sem rumo na vida. E quando você entende que você pode fazer mudanças sérias para a sua vida, que você é a única pessoa que pode mudar seus resultados, aí você começa a trabalhar nisso. Eu tenho um orgulho muito grande de estar aqui no canal com vocês,
Porque eu posso ser muito sincera, falar da minha vida, da minha família, falar para vocês, né, abertamente, com sinceridade, não trazer aqui para o YouTube promessas, sabe? Aquelas promessas de guru, que vocês vão atrair o homem da sua vida, que você vai ganhar na Mega Sena, que você vai comprar uma casa de 500 mil, 1 milhão, se você concentrar e se você começar a fazer alguns exercícios. Não é bem assim. Nós podemos ter as coisas sim, porque eu tenho hoje, mas com planejamento, com equilíbrio, com atitude e com mudança de mentalidade. Porque com uma mente de pobre, de escassez, você não vai ter uma mente de rico. Com uma mente de emocional frágil, você não vai conseguir atingir grandes resultados. Se você sente carência, você não vai conseguir um homem forte e provedor. Você vai conseguir um homem que está ali alinhado com você. Isso por quê? Porque nós somos a média do que a gente, não é? Que a gente anda, que a gente faz, que a gente acredita. Se você acredita que aquele grupinho fofoqueiro é o seu grupinho, tá ok, é aquele grupinho e você não vai mudar. Por que o ambiente conta muito para nós? Você vai aprender muito aqui comigo no canal e se você quer mudar a sua mentalidade, você vai mudar sim. Eu mudei a minha mentalidade e mudo as coisas quando eu quero. O meu apego emocional olha, desse tamanhozinho, gente. Não importo nem um pouco. Como eu disse para minha amiga, você aceita a migalha nesse relacionamento, é porque você dá oportunidade. Você responde a mensagem, você deixa o contato aí. Você abre a porta da sua casa. Depois está reclamando de quê? Se não tem ação para terminar uma coisa que não vai chegar em lugar nenhum. E o pior, vai atrasar os resultados futuros, né? E isso pode acontecer com qualquer mulher. Mas se você começar a se fortificar, entender realmente quem você é, entender o que você quer para a sua vida, tomar suas decisões, isso independente de você ser casada, solteiro, mãe, ou você não ter filhos, independente de onde você estiver. Você é a dona da sua vida. A única pessoa que vai fazer a sua escolha para você é você mesmo, ninguém mais. Então, se você quer mudar aí, nós estamos falando de mudança aqui, você tem que escolher para que direção você vai, o que você vai fazer, o que está te sabotando aí, o que está prejudicando a sua vida. Ah, é um relacionamento tóxico. O cara não me dá atenção, o cara não me liga, o cara me trai, o cara não me dá um presente. Olha, quem aceita isso tudo é você. E ponto. Desculpa a sinceridade. As coisas só acontecem com a gente quando você aceita. Se você parou, não aceita mais, acabou. E uma mulher que tem atitude, uma mulher que tem posicionamento, uma mulher que se cuida, que se ama, que se valoriza, ela não vai andar com um homem sacana de jeito nenhum. Porque ela vale muito. Tipo eu aqui. Eu nunca fui namoradeira. Tive um namorado no Brasil. 7 anos a gente namorou. Mas ele queria muito casar, que é pessoas do interior. E eu não queria casar, eu queria estudar, eu queria ajudar minha mãe. Eu nunca fui focada em amorzinho, em paixãozinha, isso, aquilo. Nunca foi meu hobby. Nunca foi o que eu queria no momento. Até filhos eu queria sempre ter uma família, mas um único filho. E quando eu casei, quando meu filho nasceu, um menino, então eu vi ali que meu sonho já tinha realizado. Para que eu ia engravidar de novo? Se eu queria continuar estudando, cuidando da minha vida, sendo uma mulher capaz de resolver minhas coisas, não carregar o mundo nas costas, porque eu não carrego. Eu sou casada, meu marido fazia parte dele de marido, mas desde o início eu fui muito clara com ele. Quando ele disse para mim, a gente vai ficar junto até a morte se separar. E eu disse, não é a morte que separa, até onde der certo. E eu continuo com essa mesma opinião. Casamento bom, relacionamento, é quando tem equilíbrio, quando dá certo, quando um ajuda o outro. Quando um está prejudicando o outro, acabou. Não importa quantos anos casado, 10, 20, 30. O importante é você estar feliz e você cuidar da sua vida e das suas coisas e um ser amigo do outro. Então, o meu relacionamento sempre foi aberto a esse ponto.
E a gente tem a maior confiança no outro, somos muito amigos, temos uma família linda. Então, sempre eu tive mudança, sempre eu tive opinião, sempre eu coloquei na mesa muito clara quem eu sou e o que eu quero. Se a outra pessoa não aceitar, sinto muito, porque eu me defendo. Eu não vou abrir mão do que eu sou, de quem eu sou, para agradar outras pessoas. Primeiro, agradar a mim mesma. Aí eu quero que você aplique isso na sua vida. Talvez você está aí até hoje agradando todo mundo. É o namorado, é o segundo marido, é os filhos, fazendo tudo para filho aí de 20, 30 anos. É cuidando de pai, de irmãos, de sobrinhos. É errado? Não, não é errado. Desde que tenha uma necessidade, seja doente, é impedido de fazer as coisas, está ali no sofrimento. Mas você está correndo atrás das pessoas que estão boazinha. E se você ficar doente na sua casa, muitos deles não vai fazer nada por você. E você deixa de cuidar de você. Deixa de comprar um batom. E eu não estou falando de batom da Dior, não. Um batom mesmo aí no supermercado. Um batom no Shein. Porque o que eu trago aqui para vocês é verdade. Andar bonito e se cuidar não precisa estar com coisa cara. Eu tenho coisas caras. Mas hoje eu posso comprar. Mas eu não podia antes, que eu venho da escassez, da pobreza. Mas eu sempre passei no supermercado e comprei um olhinho. Sempre passei no supermercado e comprei uma coisinha para mim, nem que fosse uma xuxinha para amarrar o cabelo, mas dava um jeitinho. E você aí reclamando que não toma uma decisão, tem que mudar a sua vida sim. Você quer evoluir? Ou você quer viver aí até o final desse jeito? E as coisas ficam pior, porque os anos vai passando, a motivação vai caindo, você vai ficando doente, deprimida. Imagina chegar à velhice sem nada, sozinha, triste e preocupada com tudo, até com os talão, com as faturas no final do mês. Tem que começar agora a fazer a mudança na sua vida. Seja o que for que está doendo em você, que está te travando, faz uma análise aí. Se for preciso, até escreve aí no caderninho. Como eu sou escritora, eu sou terapeuta, eu digo muito que a escrita ela é muito importante. Você escrever alguma coisa que está doendo em você é muito importante. Não é para mostrar para ninguém, não. Porque aqui não tem vitimismo, não. Não tem essa de correr atrás de um e de outro para te salvar, não. Ninguém vai te salvar, não. Ninguém vai te salvar. Nem Deus não vai descer lá de cima e vai te salvar. Porque Ele já te fez. Você está vivo até agora. Se Ele deu o dom da vida para você até agora, é porque você tem que agir e tem que mudar a sua vida. Eu digo sempre, quando eu vou atender uma cliente, ela senta na minha frente e começa a falar o problema dela, eu vou identificar ali o problema dela, e eu digo, olha, não vai culpar ninguém. Você está na situação porque você aceitou. Vamos mudar então, vamos mudar essa situação. Vamos mudar essa mentalidade e trabalhar naquilo que é importante para você. Não é o que é importante para mim, não é o que é importante para o seu filho, não é o que é importante para o seu marido, é o importante para você. Quando eu escrevi meu livro, meu marido não achou tão importante. Porque ele disse, olha, Lu, você já estudou muito, você tem uma vida muito estável, você vai vender livros, você vai fazer um produto, você vai trabalhar para ganhar tão pouco dinheiro, porque o livro ele é um produto que vende pouco. Quem é escritor aqui sabe disso. A gente escreve porque nós amamos, porque nós queremos, né, ajudar outras pessoas, passar o nosso conhecimento à frente. Porque nós temos esse compromisso com Deus, com o nosso propósito, e nós queremos ver outras pessoas sendo influenciadas com aquilo que a gente já sabe. E ser escritor vai muito além do dinheiro. E quem não escreve, como meu marido, o que vai pensar? Se não fazer ali um livro best-seller, que você ganha super bem, você só vai ter trabalho a mais. Mas eu fiquei muito feliz em publicar o meu livro, O Poder Está na Mente, que está à venda na FINAC em Portugal, está à venda na Europa, para poder guiar outras pessoas. E esse livro me levou a muitos lugares.
Conheci muita gente, muitos escritores, fui muito workshop, reuniões, e tá tudo bem. Ele vende, vende sim. E eu, esse ano, escrevi o segundo, O Poder Está na Mente, segunda edição, que está na venda na Amazon. Este está na Amazon, está disponível para todo o Brasil. O segunda edição, ele já foi mais elaborado, porque eu já venho com mais maturidade e coloquei ali uma expansão, juntando a ciência, a física, quântica e a espiritualidade, para que nós podemos, né, juntar isso tudo, mudar nossa mentalidade e mudar assim, nossos resultados, principalmente as finanças, né, que muita gente sofre com a falta de dinheiro. Então, o que acontece? Escrever o livro para mim foi muito importante, é muito importante. E o que acontece? A gente que é escritor, nós amamos o nosso trabalho sim. E é por isso que tem tantos livros sendo publicados. Talvez você está me ouvindo aí, ou quer escrever seu livro, não deixe que ninguém te impeça de realizar esse sonho. Mesmo que as pessoas dizem, olha, não vai adiantar, você não vai vender muito, você não tem jeito para isso e tal, tudo bem. Se você quer realizar seu sonho, é você que vai realizar esse sonho para você. E não é só o livro, não. Qualquer outro sonho que você tiver. Dirigir, por exemplo. Dirigir, tem muitas mulheres que têm medo. Tem muitas mulheres que pensam que não vai conseguir, mas nem tentar, não tentaram. Então, muda a sua mentalidade para começar ali, estruturando as coisas, para você, daqui a um ano, estar muito melhor do que você está hoje. Não estou falando que você vai estar milionária, mas que você vai estar com a mentalidade melhor, e a partir da hora que você muda a sua mentalidade, você muda o seu sentimento. A partir da hora que você muda o seu sentimento, você muda o seu comportamento e os seus hábitos. Mudando os hábitos, muda as ações, e mudando as ações, muda o quê? Os resultados. Então é isso. Mudança comigo é uma coisa que eu aprendi sozinha a mudar no meu caminho. Afastar de uma amiga invejosa, fofoqueira. Não porque a pessoa venha em mim, mas pelo comportamento dela. Começava a analisar, e eu sempre focada em mim, pensando, olha, essa pessoa vai me prejudicar, se eu ficar andando com essa pessoa, a minha mentalidade vai ficar igual a dela, e eu não quero estar no lugar dela, eu não quero ser igual a ela. Então, o que eu vou fazer? Vou afastar. A amiga liga, olha, vamos sair para tomar um café? Vamos na padaria? Vamos na loja ver umas blusas? Não, estou muito ocupada. Ah, o que você está fazendo? Estou limpando a casa. Ah, minha casa vai ficar super cheirosa hoje. Isso mesmo. Muito melhor limpar a casa, deixar o banheiro mega limpinho, cheiroso. Aí não tem produto para jogar no banheiro. Compra aí uma que boa, produtinho barato. Compra uma flor para colocar na sua casa. Se não tem dinheiro para comprar um ramo de flor, não é? Vamos dizer assim, uma planta. Arruma com o que você puder. Limpa tudo, organiza. Você já está mudando as coisas, até de lugar. Joga móveis quebrados fora, roupa rasgada, arruma as gavetas. É muito melhor do que estar na rua com a amiga fofoqueira, batendo perna e não ganhando nada com isso. Então eu fiz muito isso na minha vida. Enquanto muitas estavam nos bares bebendo, eu estava na escola estudando. Porque elas diziam, eu tenho meu marido, eu estou bem, não vou mexer com nada não. Muitas se separaram. O marido até, não é? Partiu e teve que aprender a lidar com a vida agora madura. E muitas já chegou em mim e diz, olha, eu não sei fazer nada, eu perdi a minha vida só seguindo os outros. E acontece com qualquer pessoa, isso não é julgamento, isso é realidade. Então, quando a gente se fala sobre mudança de mentalidade, é para mudar os resultados. E eu amo vocês que estão aqui no canal comigo, ou eu não teria aberto aqui esse canal que traz equilíbrio para você, mental, equilíbrio emocional e money, equilíbrio financeiro também. Porque a partir da hora que você vai equilibrando tudo, você muda tudo. Eu poderia estar aqui mega produzida para gravar para vocês, mas não sou eu, não é meu conteúdo, não é a pessoa que eu sou, a minha essência. E tá bem assim. Hoje, por exemplo, eu não lavei o cabelo, gente. Por quê? Eu vou fazer uma
como diz, não é hidratação não, nutrição. Vou passar um óleo de coco nele e umectação, né, que fala o nome certo. Quem é cabeleireiro aí deve saber. Vou umectar ele, passar óleo de coco, todo o fio, e vou passar o tônico que eu comprei aqui de alecrim, não é? De rosmarina, alecrim. Vou fazer massagem, vou colocar a touca e para dormir o óleo de coco e vou dormir com minha fronha de cetim, meu travesseiro de cetim. Amanhã só que eu vou lavar o cabelo. Tá bonito o cabelo aqui? Tá, mais ou menos. Eu tô na transição, eu tô na mudança. Ele tá grande, olha, tá? Um cabelo até longo, olha. Então, eu vou ter que ter paciência e tá tudo bem. Eu sei que você que tá me ouvindo é exatamente como eu, é simples. Você cuida de você, você se ama, você olha no espelho, você muda o que for preciso, quer fazer sua sobrancelha, você faz. Você quer colocar uma unha de gel, você coloca. Quer cortar o cabelo, você corta. Mas para você, não para o outro. Não é para agradar o marido, não é para chamar a atenção das amigas, não é para fazer post aqui no Instagram e YouTube, não é para nada disso. É para você, é estar bonita para você. Isso que é mais importante. Você tem que amadurecer isso dentro de você. Quando eu estava estudando, fazendo meus seminários, meus cursos, aprendendo coisas, lendo os livros, eu pensava sempre, eu estou fazendo isso para mim. Eu quero mudar a forma de olhar para mim. Eu quero entender que eu mereço comer em um bom restaurante, que eu mereço ter uma pele bonita, que eu mereço ter dinheiro para comprar uma bolsa, um perfume, que eu mereço ter harmonia dentro de casa e estar com um marido, amigo, simpático, que me ajuda. Eu mereço ter um filho que não me dê trabalho, que eu possa orientar ele, que eu possa passar o meu melhor para ele e ele também entender como eu sou e ele ser a pessoa que ele é, sem que eu possa estar ali o tempo todo com um problema com o filho. Porque tem muita gente que tem problema com o filho, não consegue educar o filho, principalmente quando é adolescente. E meu filho, o Arthur, a adolescência toda, que ele fez 18 anos, já é de maior agora, não me deu trabalho nenhum. É o meu amigo, é meu parceiro, é meu cúmplice. E isso então acontece por quê? Mentalidade, olha, mentalidade. Quando você começa a entender, seu filho não é seu marido não é seu. A única pessoa que você tem que olhar para mudar é você. Os outros você não consegue, eles mudam se eles querem. O meu filho tem 18 anos, ele não é muito de sair para a rua, não. Ele trabalha muito, está estudando. Está terminando agora a escola dele de formação de gestão de supermercado aqui na Suíça. Então, nessa fase da vida, ele só está estudando dos 15 anos até agora. Mas agora em julho ele já termina e já recebe o diploma. Mas ele não é mesmo sair, ele é mais cristão, ele nunca bebeu, ele nunca fumou e é super tranquilo. Mas se ele querer sair aí à noite, ele pode, é de manhã. Eu vou ficar preocupada em casa? Claro que eu vou. Apesar que aqui na Suíça, diferente do Brasil, a gente tem uma segurança muito grande e não tem essa preocupação como a gente tem no Brasil, quem tem filhos jovens. Mas, se ele quiser, ele vai. Pode viajar sozinho. Eu posso impedir? Não. O que eu posso fazer é desejar o melhor, é abençoar, é dizer para ele ser feliz, apoiar, como eu digo sempre. Se precisar, a mãe está aqui, eu te apoio. Vou ficar cobrando ele? Não. Ele está com o cabelo assim grande. O pai dele não gosta, mas quem tem que gostar é ele. E eu digo para ele, digo pro pai dele, você tá achando que tá bonito? Tá legal? Você olha no espelho, você se enxerga com esse cabelo? Sim. Então, é sua identidade, pronto. O que é que os outros têm a ver com isso? O que o outro fala, o problema é dele. Vocês pensam que não fala mal de mim? Claro que fala. Tem pessoas que falam que eu só penso em dinheiro, tem pessoas que falam que eu sou arrogante, tem pessoas que falam que eu sou metida, tem pessoas que falam que depois que a minha vida melhorou, eu mudei o meu jeito de ser. Claro que mudei. Se você era uma pessoa escassa, vamos dizer, que nunca teve nada na vida, sempre lutou pra caramba pra ter, aí você encontra umas pessoas aí que não quer nada na vida. Nunca fez nada para mudar, tá vivendo lá na mesma miséria. Vamos dizer, pessoas que eu conheço do passado.
Aí você vai ficar enturmadinha? Ah, é minha melhor amiga, olha, que legal. Não, não é não. Eu conheço, ok, eu respeito, ok. Mas amizade, pra gente poder falar das coisas que importam, que é o quê? Equilíbrio, espiritualidade, dinheiro, investimento, cuidar da saúde, cuidar do nosso amor próprio e assim amar alguém de verdade, respeitar. É isso que eu trabalho. Vou ficar com conversinha com pessoas que não querem nada na vida? Não. Até para vocês que estão aqui no canal, quem não gostar, maior apoio para não ficar. Tem que seguir a vida, nós temos que mudar as coisas. Mas você que está aqui no meu canal e gosta do meu conteúdo, gosta desse papo assim, que a gente conversa como pessoa séria, como pessoas que querem evoluir, pessoas que já erraram, porque eu também já errei, mas não quer mais cometer os mesmos erros, que quer seguir a vida com equilíbrio, tá tentando achar um caminho aí para melhorar, então você fica. Seja bem-vinda. O meu canal, o meu trabalho é para vocês. Eu tô aqui todos os dias. Eu amo sentar aqui e gravar para vocês. Eu faço a minha edição. Tem alguns erros, sim, não tem problema nenhum. A luz é a luz do dia. Eu adoro gravar. Eu tenho que delaterar uma janela que traz essa claridade. Então, para mim, estar aqui com vocês é maravilhoso. Eu ajudando vocês a manter o equilíbrio. Você que entrou aqui no vídeo para mudar a vida, faça isso. Escreve aí no papel agora um exercício de terapeuta, né, que eu vou passar. O que está doendo em você? É falta de dinheiro? É dívidas? É uma doença? É um diagnóstico? É uma briga com alguém, uma familiar? É uma rejeição, alguém que te rejeitou? É relacionamento? Alguém que não te ama, que não te valoriza? Escreve aí. Você tem que identificar a sua dor para você mudar ela. Então, a partir da hora que você entendeu ali o que é, por exemplo, é dívidas. Eu devo muito para todo lado. Não tenho dinheiro. Meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Então, escreve aí. Você vai entender ali a sua dor. E a partir daí, você vai trabalhar nela. Você vai mudar a sua mentalidade para você economizar mais, para você respeitar o dinheiro, para você começar a colocar um pouquinho de lado, R$100, 200, 500, 1.000, e mudar a sua mentalidade financeira. O amor é igual. Alguém que está te rejeitando, como a história da minha amiga, deixa esse Zé Mané para lá. Não te merece, mulher. Você é linda, maravilhosa. Você não tem que aguentar ninguém. Você tem que cuidar de você. E quando você for amor, sentir bonita, completa e feliz com a sua vida, vai aparecer uma pessoa desse jeito. Porque pessoas que completam, elas entendem uma outra, elas apoiam uma outra. E pessoas fracassadas, elas detonam uma outra, não apoiam em nada. E é isso que você tem que entender. Se você tem um sonho para realizar, comece agora a trabalhar nele, independente do que os outros falam. Se eu tivesse ouvido muitas pessoas, eu não teria publicado o meu livro. Se eu tivesse ouvido muitas pessoas, eu não estaria aqui com vocês, eu não estaria na Suíça. Mas eu ouço a minha intuição, eu tenho um alinhamento com Deus, eu tenho um equilíbrio, onde eu escolhi a mim mesma. Eu escolhi melhorar em mim, aceitar como eu sou e fazer as mudanças necessárias para o meu melhor. É o que eu ensino para vocês aqui no canal. É isso então, amanhã eu volto com outro conteúdo. E para vocês, querida, muito obrigado por vocês estar aqui, adoro cada uma. Se inscreva no canal, deixa aí um joinha, porque está começando, né? Cada dia mais chegar pessoas novas aqui e eu fico muito feliz e grata por isso. Mudar é importante, mudar a mentalidade é importante para você sair de algum lugar. Comece já agora a fazer isso, agora. Escreva aí no papel a sua dor. Tenho certeza que você vai olhar para ela e depois você vai resignificar. É fazer o contrário do que você sempre fez até hoje para mudar esses resultados aí. E nós estamos juntas nessa jornada de equilíbrio para que você possa melhorar em todas as áreas da sua vida.